noite a todos. A graça e a paz. Amém? Muito bom, glória a Deus. Quem esteve aqui ontem recebendo a ministração? Quantos estiveram aqui? Foi bênção? Glória a Deus. Eu creio, amado, que Deus esteve assim, falando no nosso coração. Hoje pela manhã, nós estivemos aqui também ministrando. E não será diferente de hoje. Nós temos aí quase uma hora, mas se eu empolgar, eu vou 2 horas, entendeu? Não, estou brincando. Vamos aí, quase uma hora, ministrando aos irmãos. Amado, nós estamos falando aí sobre propósito, né? Propósito. E nós estivemos ministrando aos irmãos, se vocês puderem colocar o PowerPoint aí, nós estivemos falando sobre a crise do propósito, conhecendo o propósito, e agora nós vamos falar sobre vivendo o propósito. E nós queremos apresentar uma coisa que nós falamos muito hoje pela manhã. Nós falamos a respeito desse princípio, desse processo e do propósito. Princípio, processo e propósito. Falamos do princípio que você precisa ter na vida, que é o conhecimento de Deus, os processos que Deus vai fazer você viver para que você chegue bem no propósito. Amém? E falamos que quando você recebe esse princípio, que é a sua identidade, você vai, com certeza, receber e conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Eu queria repassar, porque eu acredito que foi bem o que a gente disse hoje aqui naquela ilustração, onde nós falamos que o conhecimento de Deus gera, identidade gera, vocação gera, chamado. Conhecimento de Deus gera identidade. Qual identidade? Lembra aquele momento em que Jesus chega para os discípulos e fala assim, o que estão falando que eu sou? O que estão falando que eu sou? O que estão dizendo sobre mim aí? Aí os discípulos falaram, não estão falando que o senhor é o João Batista, o senhor é um novo João Batista. Não estão falando que o senhor é Elias. Não estão falando que o senhor é um novo profeta. Deixa eu te fazer uma pergunta. João Batista, Elias e profeta tem a ver com Cristo? Tem. Se falasse assim, estão falando que o senhor é um novo Herodes, o senhor é um novo César, o senhor é um novo imperador, isso tem a ver com Jesus? Não. Mas escute, Jesus, quando ele ficou sabendo, quando ele ouviu da boca dos discípulos, estão dizendo que o senhor é isso, estão dizendo que o senhor é um profeta, que o senhor é João Batista, o senhor é Elias, isso não foi suficiente para definir quem Jesus era. Porque isso não falava necessariamente de quem Jesus era, poderia falar do que Jesus faz, realiza, mas não o que ele é. É claro que todas as coisas que Jesus fez é segundo o que ele é. Mas quando Pedro chega para ele e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele falou, exatamente, Pedro, é sobre isto que a minha igreja é firmada. É sobre esta afirmação que a minha igreja vence as portas do inferno. Qual a afirmação? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse, e não é carne e não é sangue que revela isso para seres humanos. O que, amado? A consciência de que o Filho de Deus é quem está realizando todas as coisas. Se trata de um filho, então muitas vezes, se você chegar para um grupo desse aqui e falar assim, o que vocês acham que eu sou? Você é um pregador, você é um escritor, mano, isso não é o que eu faço, não é o que eu sou, é o que eu faço. Só que muitas vezes a gente se contenta com isso. Muitas das vezes, amado, a gente fica contente por aquilo que as pessoas estão reconhecendo daquilo que a gente faz. Só que Jesus, ele não veio para ser reconhecido. Ele veio para ser conhecido. Porque reconhecimento tem a ver com feitos. Conhecimento tem a ver com pessoa.
Tem uma canção que eu estou para ver alguém um dia cantar ela correta. Todo mundo canta essa canção errada. Todo mundo pega o texto e canta errado. Todo mundo canta. Agora eu esqueci o que o povo canta. Eu virei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, aquele que me enviou. Serei amado por meu Pai, eu também o amarei. Quando fala aquele que vem a mim, só eu tenho as palavras de vida eterna. Como é que é essa canção que o pessoal canta muito? E depois tem uma parte que fala assim, tá me faltando até o texto, fala, lembrei, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Sabia que está errado? Não é para onde, é para quem. E nenhuma passagem bíblica fala para onde iremos. Porque não é um local, é uma pessoa. Para onde eu irei, Senhor? Aí várias canções também falam, para onde, para onde. Não é lugar, não é ambiente, não é onde, é quem. É para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Porque se trata de uma pessoa. Isso significa que quando Jesus fala assim, o que estão dizendo que eu sou, é a pessoa dele, não o que ele faz. Ser profeta é o que você faz. Ser evangelista é o que você faz. Ser um pastor é o que você faz. Ser um profeta, um pastor, um apóstolo é o que você faz. Mas falar que você é filho não é o que você faz, é o que você é. E quando Jesus fala assim, Pedro, é sobre isso que a minha igreja é firmada. O que Jesus está querendo dizer? Ninguém conseguirá viver vida cristã com Deus, ninguém se relacionará com Deus de forma profunda e íntima, se não for a partir de uma consciência de filho de Deus. Você nunca vai se relacionar com Deus como um pastor. Deus nunca vai te chamar meu pastor, meu profeta, meu evangelista. Não é isso. E como é que eu conheço a Deus? Qual que é o único conhecimento? Jesus deixou claro para nós. Ele disse, olha, eu vim revelar o nome pelo qual eu conheci antes da fundação do mundo. Na oração sacerdotal ele fala, eu os fiz conhecer o nome que eu conheci antes da fundação do mundo. Qual é esse conhecimento que a gente tem que ter de Deus? É o conhecimento que Ele é poderoso? É o conhecimento que Ele é magnífico? É o conhecimento que Ele é soberano? É o conhecimento que Ele é onipresente, onisciente? Isso faz parte. Agora, tudo isso o diabo conhece. Amado, o diabo sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só tem uma coisa que o diabo não conhece. Que é o nome que Jesus veio revelar ao Pai. Qual o nome? Já falei, né? Ele é o meu Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode conhecer Deus como poderoso, como onisciente, como onipresente. Mas só tem uma coisa que vai salvar você. É quando você o conhece. Porque eu falei sobre conhecer a Deus. Coloca para mim, por favor. Eu falei sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus como? Como seu Pai. Deus por Deus, ninguém tem dificuldade de conhecer, de reconhecê-lo. Porque Deus se reconhece. Mas conhecer é como o Pai. Um muçulmano tem dificuldade de crer em Deus? Um muçulmano tem dificuldade de crer em Deus, amado? Não tem. Ninguém tem dificuldade de crer em Deus. Ninguém tem dificuldade, amado, de reconhecer Deus, Deus. Porque o grande desafio não é você reconhecer Deus como Pai, como Deus. É você tê-lo como seu Pai. E Jesus não vem ensinar outra coisa para a nossa vida, a não ser conhecê-lo como nosso Pai. Tanto é que ele falou, olha, quando vocês forem orar,
Vocês não precisam se preocupar com orações que todo mundo pensa. Deus poderoso que habita no alto. A gente dá o endereço dele, como se ele não soubesse onde ele morasse. Entendeu? Tu que habita no alto, sublime céu, tu és majestoso, poderoso. Jesus falou assim, olha, quando vocês for orar, vocês só falam uma coisa. Meu, não, nosso Pai. É nosso Pai. Nosso Pai. Posso falar uma coisa para você? Você pode ter dúvida de Deus, um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa para você, eu tenho. Nem tudo é um embulo que Deus faz, não, meu irmão. Tem coisa que está na Bíblia assim, que eu falo, mas o Senhor mesmo que fez isso aqui, Deus. O Senhor tem certeza? Não foi o cara que botou seu nome aqui e tal. Tem coisa na Bíblia que é difícil engolir, gente. Você lê, a gente está lendo a Bíblia lá em casa assim, a forma como Deus trata Abraão assim, amado, chega a se irritar. Não é? O Abraão vai lá e pega a mulher dele e entrega ele para outro homem. Deus faz o quê? Pune quem? O homem lá. Entendeu? Então, eu vou falar uma coisa para você. Deus, eu tenho até minhas dúvidas em algumas coisas que Ele faz. Mas tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que Ele é o meu Pai, é meu Pai. Você tem dúvida a respeito, amado, de um monte de coisa que esse cara que te gerou fez na vida. Mas qual é uma coisa que você não tem dúvida? Que Ele é o seu o quê? Seu Pai. De modo que o segredo que a Bíblia fala assim, o Espírito Santo, ele foi enviado de várias formas. Ele foi enviado para fazer várias coisas. Ele faz você falar em línguas, ele te dá visões, o Espírito Santo tem dom de profecia, ele revela, mas tem uma coisa que é a principal função do Espírito Santo que Jesus falou. E o Paulo disse isso, que a essência, que a verdadeira identidade, porque línguas, profecias, visões, tudo isso passa. Mas qual a única coisa que o Espírito Santo faz em nós que nunca passa? O Paulo falou assim, olha, o Espírito Santo tem essa essência, porque línguas, profecias, ainda é o que ele faz. Mas o que o Espírito Santo é o Espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Amado, até o Espírito Santo tem como essência, a missão dele é nos adotar como filhos. O meu espírito testifica com o Espírito Santo que eu sou filho de Deus. A criação geme pela manifestação de um profeta. A criação está gemendo pela manifestação de um pastor. O que a criação está gemendo? Pela manifestação de quê, amado? De quê, amado? O Filho de Deus. Filho de Deus. Significa que quando eu conheço a Deus como Pai, amados, você pode conhecer a Deus como poderoso. Eu fico pensando assim, eu não elaborei essa mensagem ainda. Eu tenho vontade de elaborar uma mensagem com as frases que Jesus falou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a última frase que ele falou? Qual foi a última frase? Antes dele falar, entrego o meu espírito. Pai. Quando ele falou de Deus, ele falou de desamparo. Mas quando ele falou de Pai, ele falou de entrega. Então, de Deus a gente pode até sentir desamparado, mas de Pai a gente não sente, não. Então, conheça a Deus como seu Pai. Essa é a maior dificuldade do ser humano, conhecer a Deus. Por isso que esse conhecimento vai gerar em você, esse conhecimento de Deus como Pai, vai gerar em você o quê? Identidade. Qual é a única identidade que você tem na vida? Identidade de filho de Deus. O que Jesus foi enviado aqui na terra? Como um filho. Isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, é sobre esta afirmação que a minha igreja é firmada. A igreja só é fundamentada, firmada, com a consciência que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo que nos adotou como filho. Essa é a consciência. Você tem pai, meu irmão. Você tem pai, você tem quem cuida de você. E ele tira bons tesouros para os seus filhos. A palavra de Deus diz que naquele dia Jesus vai chegar diante do Pai e vai falar, está lá em Hebreus, Pai, eis os irmãos que você me deu.
Somos uma grande família. Temos um só Pai. Amém? Esta é a consciência. E a partir desta consciência de que nós conhecemos a Deus como Pai, temos uma identidade de filho. Eu estou falando rápido, porque cada conteúdo desse aqui é uma ministração de 2 horas. Eu falo 2 horas. Na verdade, eu falei mais sobre vocação, mas, na verdade, todo o conteúdo que eu falei está só aqui. Eu dei uma pincelada nesse conteúdo de conhecer a Deus e identidade. Mas eu acredito que vai ter outras oportunidades. Então, quando a gente fala sobre conhecer a Deus, sermos filhos de Deus, só é a partir de conhecer a Deus, ter identidade de filho de Deus, que a gente vai entender o quê? A nossa vocação. O que é uma vocação? Quando a gente fala de vocação, falar de propósito, porque nós estamos falando de propósito. Falar de propósito é falar diretamente da nossa vocação. Por quê? Porque a expressão do nosso propósito é a nossa vocação. Como é que isso funciona? Eu conheço a Deus como meu Pai. Esse conhecimento se expressa através de uma identidade. Qual identidade? De profeta? De evangelista? De pastor? Não. Isso não é identidade. Ser profeta, ser adorador, ser evangelista, cantar música, pregar, isso não é identidade. Isso é função. Identidade é filho de Deus. Quando você não entende a sua identidade como filho, tudo que você faz é para tentar compensar com serviço aquilo que você não é como filho. É a velha história da Maria e da Marta. A Marta está ali tentando o tempo todo agradar a Jesus e chega a falar para Jesus, senhor, você não está vendo o que está acontecendo aqui, não? E ela foi orar para Jesus, foi com Jesus. Véio. Então, quando a gente não entende que a gente é filho de Deus, a gente fica só tentando convencer o nosso Pai a nos aceitar como servos. Então, é esse conhecimento de Deus como Pai, não é como Deus, poderoso, onisciente, onipresente. Um demônio sabe disso. Mas um demônio nunca vai experimentar a paternidade de Deus. Você tem que conhecer a Deus como Pai. Esse conhecimento de Deus como Pai tem uma expressão, tem um fruto, tem algo que vai produzir. O que vai produzir? Identidade de filho. Essa identidade de filho vai produzir um propósito, um destino. Esse propósito tem uma expressão. Qual é a expressão do propósito? Vocação. Eu sou vocacionado. Eu sei o propósito e a vocação. Aí nós podemos falar do que fazer. Aí nós podemos falar no que fazer. Eu acho interessante esse texto aí, de Efésios 1,18, que diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês, amado, todas as vezes que você lê na Bíblia sobre a maneira como a gente se relaciona com Deus, é através de conhecer. Eu tenho que conhecer. Jesus fala, eu fiz vocês conhecer o Pai. João fala lá em 1 João muito isso. Nós conhecemos quem somos. Nós o conhecemos. Exemplo, a experiência que você tem de ouvir essa palavra através da minha vida tem mais a ver com reconhecer o que eu estou fazendo. Mas me conhecer é diferente. Para me conhecer, você tem que frequentar minha casa, você tem que andar comigo, você tem que ouvir quem eu sou, você tem que viver comigo. A Bíblia fala sobre conhecer, é conhecer. Jesus fala em João, a salvação é essa, que conheçam a Ti, o único Deus. Olha só o que Jesus está dizendo, que a única forma que o homem possa ser salvo é conhecer a Deus.
Querido, conhecer a Deus não é sentar em banco de igreja, conhecer a Deus não é ouvir música, conhecer a Deus não é ouvir nem pregação. Isso é um meio para que você possa conhecer a Deus. Isso é um caminho que pode te levar a conhecer a Deus. Mas eu não posso fazer você conhecer a Deus. Eu posso apontar, eu posso dar um meio para que você conheça a Deus. Esse conhecer a Deus é uma experiência pessoal na sua vida. Nenhuma pessoa das Escrituras Sagradas, nem Abraão, nem Moisés, nem Jacó, nem ninguém da Bíblia conheceu a Deus só porque leu alguma coisa. Isso ajuda, isso coopera. Todas as pessoas da Bíblia, todas as vezes quando eles falaram de Deus, isso nasceu através de uma experiência pessoal que a pessoa teve. Você precisa entender isso. O Jeová Jirê não foi um texto que Abraão leu. Ah, interessante, Jeová Jirê. Ah, tá, o Jeová Jirê. Não, amado. Abraão teve uma experiência com a provisão de Deus. Ah, o Jeová chamar. Ah, o Moisés, quando foi lá, falou Jeová chamar. Deus é minha bandeira. Não, amado. Ele teve uma experiência de vitória com os amalequitas. E tantos outros. Isaías teve uma experiência com o Senhor das hostes celestiais. A única experiência que Jesus veio trazer ao mundo. Isaías apresentou Deus como o grande general de guerra. Ezequiel apresentou a Deus como aquele que está clamando para que as nações se convertam. Oséias apresentou aquele homem que ama sua esposa, mas é traído por ela, mas isso não muda o amor dele por essa mulher. Cada profeta da Bíblia, cada homem da Bíblia apresentou Deus de uma forma. Mas Jesus ele não veio apresentar Deus como outros apresentaram, porque todos os outros tiveram uma experiência com Deus, mas ainda estava no campo do fazer. Jesus veio apresentar a Deus como Pai. Se você não tiver uma experiência com a paternidade de Deus, amado, escute, você nunca entenderá quem você realmente é. E a partir desse conhecimento da paternidade de Deus, como diz o texto, eu oro para que os olhos de coração, está falando de intimidade, o olho do coração, é lá no seu coração, na sua intimidade. Acho interessante, a palavra de Deus diz em Hebreus, que esse povo sempre erra no coração deles. Amado, eu sou igual aos discípulos, tá? Eu não sou muito de falar referência, não. Os discípulos falavam assim, porque na carta do profeta tal está escrito tal coisa, você tinha que ler toda a carta. No livro do profeta tal está escrito tal coisa, melhor dizendo. E aí, às vezes, era pior. Às vezes, os apóstolos falavam assim, porque em algum lugar está escrito. Aí, você tinha que ler tudo lá. A palavra de Deus diz, olha, vocês erram no coração de vocês. Quando vai escrever aquele povo que estava lá no Egito, sempre a Bíblia vai falar, o coração deles eram errados diante de Deus. Então, quando a gente fala a respeito de coração, fala de intimidade. E ele fala, eu oro para que os olhos do coração de vocês, a intimidade de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Se eu fazer aqui, se eu tivesse um quadro, eu escrevesse fé. Vai puxar assim, embaixo, assim, escrevesse conhecimento. E esperança. Fé, conhecimento e esperança. O que mais traduz fé? Conhecimento ou esperança? Esse é o problema. Como você vai esperar em alguém que você não conhece? O que traduz fé é conhecimento. Eu tenho que conhecer a Deus. E automaticamente, no exato momento que eu conheço a Deus, aí isso vai gerar esperança no meu coração. Eu fui com os olhos iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança a qual Ele os chamou e as riquezas da glória na herança dos santos. Nós temos riqueza, nós temos plenitude. E por isso que a gente quer falar muito sobre essa questão da nossa vocação. O que é a vocação da igreja? Qual é o propósito de Deus em implantar essa igreja aqui nesse lugar?
Amado, alguém disse que se um dia uma igreja fechar e as pessoas não sentirem falta dela, miserável foi essa igreja. Como eu disse para vocês também em outro momento aqui, a maioria de nós entramos pela porta das nossas igrejas pensando só no culto que a gente vai ter, na música que a gente vai ouvir e nas recompensas que a gente vai receber. É claro que Deus quer recompensar você, é claro que a música para Deus é importante, mas, amado, Deus não tem crise de ser adorado não, meu irmão. Deus não tem necessidade de ser adorado, Deus não tem necessidade que o povo aplauda Ele. Deus não é grego, Deus não é Odin, Deus não é Zeus, Deus não é Poseidon. Já viu aqueles filmes? O povo para de rezar para os deuses do Olimpo, eles começam a ficar invisível, vai enfraquejando assim, vai morrendo, morre, porque o povo não crê mais nele. Mas se a humanidade, se 7 bilhões de pessoas se rebelarem contra Deus, Deus está continuando do mesmo jeito. Foi mesmo? Não, que dificuldade, tá bom. Deus não tem crise, amado. Deus não é afetado por nada. Deus é imutável. Não há sombra e nem variação de mudança. A crise está em nós, a dúvida está em nós, o medo está em nós. É nós. Quando eu tenho consciência de que muito mais do que sentar num banco de uma igreja, mas entender o propósito dele em me converter. E uma palavra que expressa mais propósito é vocação. A palavra vocação, ela é a junção de duas palavrinhas que significa a leitura dessa palavra vocação vem do latim, que é vox Dei. Vox Dei. É a palavra que mais se aproxima de vocação. E o que é vox Dei ou vocare? O que é vox Dei? Vocação, a origem da palavra vocação significa voz de Deus. Vocare, vocação, voz de Deus. Logo, vocação só é possível quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Quando você entende a voz de Deus. Quando existe uma voz dentro de você, na sua consciência, porque vocação é um chamamento específico para que você seja usado em coisas específicas, de acordo com aquilo que Deus predeterminou antes mesmo de você vir ao mundo. Como eu disse para você, amado, a nossa vocação, nós não temos que necessariamente ir de encontro à nossa vocação. Ela nos encontra a partir do momento que você decide conhecer a Deus. Primeira coisa que você tem que entender, Deus é o autor da nossa vocação. A sua vocação não está em você, não é você que vai achar a resposta para a sua vocação. Como assim, Eurípides? Eu já falei isso algumas vezes, a minha profissão é designer gráfico. E eu já tive muitos, profissionalmente, eu tive muito êxito na minha profissão como designer gráfico. Eu sempre fui aquele profissional que eu nunca tive, é muito difícil eu ter retrabalho, muito difícil. A maioria das logomarcas, eu criei a logomarca da Luz para os Povos, eu criei logomarca de CDs, capa de livros, já criei muito material profissional, de muitos profissionais do Brasil e do mundo. Até fora do Brasil, eu criei vários materiais. E eu nunca tive retrabalho, era muito difícil ter retrabalho. O que é retrabalho? O cara vai lá e pede para mim fazer uma logo, fazer uma capa de um livro, fazer uma revista. Eu já trabalhei muito criando revistas. E aí, quando a pessoa ia lá aprovar o layout, era muito difícil eu ter retrabalho. Todo o trabalho que eu fazia era preciso. Eu sempre tinha um argumento. A pessoa falava assim, você poderia criar 3 ideias para mim? Aí eu falava assim, você quando vai procurar um médico, você pede 3 resultados? Ó, eu estou com uma dor aqui, você me dá 3 resultados, eu vou escolher qual eu quero. É assim que você faz? Eu falei, não. Por quê? Porque você confia que o médico vai dar para você o quê? Um resultado certeiro. Então, confia na logo que eu vou te apresentar. Eu vou estudar a sua empresa.
Eu vou entender, porque logomarca é patrimônio. Eu vou estudar a sua empresa, eu vou ver as cores que você gosta, e eu vou criar uma logo que vai traduzir sua empresa. Confia em mim. E era muito difícil eu ter retrabalho, pouquíssimas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Toda vez quando eu chegava numa igreja, e olha que eu frequentei apenas em toda a minha vida 3 igrejas só. Toda vez quando eu chegava numa igreja, mudava de cidade, estava em algum lugar, eu já era colocado na comunicação. Tanto é que na Jocum eu montei um ministério de comunicação na Jocum. Eu implantei uma editora na Jocum. Então eu chegava, designer gráfico, ministério de comunicação, e aquilo era uma crise dentro de mim. Porque algo dentro de mim falava que aquilo não era ainda o que eu nasci para ser. E quando eu conheci a Deus, porque é assim, amado, você não tem que se preocupar com o que você tem que fazer para Deus. Você tem que preocupar só se relacionar com Ele. À medida que eu fui conhecendo a Deus, Ele foi transformando o meu caráter, Ele foi mudando o meu coração, eu fui passando por aquilo que a gente chama de regeneração. Você se sente gerado de novo pelo Espírito Santo. Suas convicções mudam, seus valores são transformados, seu olhar para a vida muda. E à medida que eu fui me relacionando com Deus, amado, eu vou falar uma coisa para você, e olha que você não tem noção, tranqueira que eu era. Tinha um pastor aqui em Goiânia que me chamava de gadareno. Sangue vivo. Você imagina, mano, gadareno. A coisa era feia mesmo, eu não estava sozinho, não. Pois bem, à medida que eu fui me relacionando com Deus, amado, e eu lá trabalhando com design, aquela inquietação dentro de mim sempre existiu, mas será que é isso mesmo? Amado, um dia eu me vi fazendo o que eu estou fazendo aqui. Amado, e quando eu me vi fazendo o que eu estou fazendo, eu falei, uau, é para isso que eu nasci. Eu nasci para ensinar a palavra. Querido, como diz os assembleianos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amado, hoje nem tanto, hoje eu estou meia boca, sabe? É claro que a gente tira um tempo considerável de leitura da palavra por dia, mas, amado, eu acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu fiquei durante 4 anos da minha vida, tendo 8 horas de meditação da palavra por dia. Eu queria ler a palavra, eu queria comer, eu queria entender. Essa apostila tudo aí, ó, tudo é vinho velho, mas eu já escrevi há 10 anos atrás. Agora que Deus está me dando umas coisas novas aí, mas a maioria das coisas que eu prego é coisa que eu entendi, trancado num quartinho, amado, pequenininho, que era dispensa. Eu falei para o Cote, essa dispensa aqui que vocês colocam esses rodos, me coloca aí dentro. Aí ele veio dos Estados Unidos, trouxe um computador, que até hoje eu tenho lá, um Mac grandão para mim, me trouxe de presente. Mas era naquele quartinho que eu chorava, que eu lia, e, sabe, e Deus começou, à medida que eu fui conhecendo a Deus, Ele foi revelando a minha vocação. Por quê? Porque vocação só nasce quando você tem contato com a voz de Deus, com a voz de Deus na sua vida. De repente você começa a se relacionar com Deus e você entende, Deus, é para isso que eu nasci. Querido, os meus dons, a minha profissão, serve a minha vocação, mas não é minha vocação. Minha vocação é ser mestre da palavra. Minha vocação é ensino. Querido, eu amo ficar estudando horas e horas e horas, escrevendo. Amado, eu tenho eu tenho a 7ª série, porque eu era incendiador de biblioteca. Incendiário de biblioteca. Eu tenho a 8ª série incompleta. Amado, eu estou no meu 6º livro que eu escrevi. Eu começo a escrever, claro que tem um redator lá por trás disso, que vai lá, organiza minhas ideias, e pega meus textos, dá uma configuração nele melhor, e traduz melhor o meu conteúdo. Mas, amado, desde o momento que eu conheci a Deus como Pai, eu entendi minha identidade como filho, a minha vocação brotou. A minha profissão não é minha vocação. A minha profissão de designer gráfico, de publicitário, serve à minha vocação. Ah, pastor, então quer dizer que a minha profissão
não é a minha vocação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que a minha profissão não é a minha vocação. Mas tem pessoas, a maioria das pessoas, que entenderam que a sua profissão é a sua vocação. Você foi chamada para ser professora, é a sua vocação. Você foi chamada à saúde, você foi chamada à administração. Então, agora você precisa, o problema é que você quer ter contato só com sua profissão. Você fica ali em crise, você fica lá em pânico, você sofre, você não sabe o que faz. Querido, tenha contato com a voz de Deus e você vai entender melhor a sua profissão. Querida, a sua profissão, quando você entende a sua vocação, é uma maravilha, querido. Você não fica aí desesperado, se sentindo a pessoa fora da caixinha, essa loucura de achar que você tem que entrar mais cedo possível no mercado de trabalho. Não, você tem que entrar quando Deus quiser. As portas vão abrir segundo o que Deus tem proposto para a sua vida. Cada lugar que você está ali porque Deus quer que você esteja. Por quê? Porque você está vivendo a sua vocação, por mais que seja uma profissão. Profissão tem aposentadoria? Tem. Vocação tem aposentadoria? Não. Não. Querido, vocação, olha só que interessante isso. Olha só o que Deus falou para Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu escolhi e te designei para ser profeta. Querido, meu Deus, eu fico pensando assim, sabe? Como Deus deve olhar para você tentando achar resposta lá na cartilha que você vai ler, naquela apostila que você comprou lá naquela banca, porque eu tenho que saber qual é a minha vocação. Eu tenho esse curso? Não, esse aqui dá dinheiro. Meu irmão, vai escutar Deus. Você tem um Deus que orienta a sua vida em tudo. Olha só esse texto também, de 2 Timóteo. Ele nos salvou e nos chamou. Ele nos chamou como? Com. Ele te salvou? Eu estou fazendo uma pergunta para você, queridos. Ele te salvou? Ele te chamou? Só que ele te salvou e te chamou com uma santa vocação. Mas não é em virtude de quê? Não é com suas habilidades. Você está tentando achar a resposta em você. Eu não creio que o ser humano é a resposta para ele mesmo. Eu fico olhando para mim, aí eu gosto eu gosto de escrever, aí eu gosto de desenhar, aí eu gosto de tirar foto, aí eu gosto de ser advogado, eu gosto disso. Não é a resposta. Ah, não, porque o mercado está precisando mais disso. Não, eu tenho que fazer isso. Não, mano. Aí eu vou fazer um teste vocacional. Tudo isso pode te ajudar. Mas tenha contato com a voz de Deus. Deus chamou você com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus já te vocacionou antes dos tempos eternos. Porque a sua vocação que dá destino a você, é a sua vocação que dá sentido à sua conversão. Você poderia repetir isso? É a minha vocação que dá sentido à minha conversão. Você só vai encontrar sentido no que Deus produziu no seu coração quando você entender a sua vocação. Suas habilidades não definem a sua vocação. Suas habilidades servem à sua vocação. Servem à sua vocação. Se você achar... Eu já falei isso para minha esposa. Você quer me ver o cara mais frustrado no mundo? Me coloca dentro de uma agência de publicidade. Eu vou ser a pessoa mais frustrada. E eu amo fazer design. Amo criar, amo desenvolver, amo criar ideias, diagramar revista. Gosto de fazer isso. Mas não é isso que eu fui chamado para ser. Você precisa aprender a caminhar com Deus. Pois assim que você descobre o seu propósito, você não descobre o propósito da sua vida nesse seminário. Você não descobre o propósito da sua vida apenas ouvindo pregações,
ou ouvindo música, porque música hoje é distração, amado. Sua mente é tão acelerada que você tem que ficar ouvindo música. Na Jocum nós temos uma coisa chamada meditação. Não é nirvana, não. É devocional, só que a gente chama meditação. E eu fui diretor 6 anos de uma escola da Jocum, chamada ETED, Escola de Treinamento Discipulado. E a gente tem que dar exemplo. Por quê? Porque o aluno levanta às 6 horas da manhã para meditar, das 6 às 7. Todo dia, todo dia. Você dá um texto, ele levanta de manhã cedo, está lá o texto, aquele texto tem a ver com a aula que ele vai ter durante a semana. Se aquela semana é aula de paternidade, todos os textos da meditação dele vai ser paternidade. E a gente dá um estudo de como ele medita e dá passos. Aplicação pessoal, meditação não é elaborar estudo bíblico, é ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Tem vários passos. Uma vez eu levantei, em uma dessas idas minhas, olhando os alunos, que às vezes você pega um lá, quando chega todo mundo na base, sem aula de meditação, você vê cada coisa terrível. O cara levanta 6 horas da manhã. A hora que ele levanta, ele, Deus de poder e graça, Deus maravilhoso, eu estou aqui. Aí você vai lá ensinar para ele que não é hora de intercessão. É hora de meditação. Ninguém tem que ouvir a sua oração. É hora de meditar, fica quietinho. Aí um dia eu levantei de manhã cedo e eu foquei alguns alunos que estavam, cada um pega a sua cadeirinha e vai para um canto da base, né? Aí eu foquei os alunos. Aí um aluno, é 1 hora de meditação. Aí o aluno pegou o celular dele, foi lá na playlist dele, colocou. Querido, deu 40 minutos. Ele desligou, pegou a Bíblia, com foninho ainda, 40 minutos. Ficou 40 minutos ali. Aí leu a Bíblia, pouquinho, fez algumas anotaçõezinhas. Depois de 10 minutos ele começou as anotações. Você tem que escrever sua meditação, para o seu discipulador ler no final da semana. E aí ele foi e escreveu. Sabe o que eu falei? Naquele dia eu cheguei na sala de aula e falei assim, vocês não meditam, vocês ficam distraídos. Como assim? Você não quer meditação, você quer distração. A nossa cabeça é tão acelerada que a gente não para ouvir Deus. A gente fica nessa loucura de trabalho, concurso, e fazer, anúncio de jornal, informação. E aquilo que o irmão falou, muita informação e nada de revelação, querido. E essa loucura, o povo não sabe parar. Não sabe aquietar a alma. Falei, Deus, eu quero te ouvir. Abrir a palavra. Mas tem que ficar ouvindo música para entreter a cabeça ouvindo. Eu fico impressionado, meu filho, essa geração consegue estudar e ouvir música ao mesmo tempo. Como é que vocês conseguem fazer isso? É uma mente que não para. É muita doideira, não para. Amado, o surto de bipolaridade na nossa geração é assustador. A quantidade de gente bipolar, as síndromes aumenta, porque é uma geração muito agitada, não para para ouvir Deus. O que Deus quer para a sua vida? Você vive de anúncio de jornal, você vive de matéria de televisão, você vive só dessa turma aí que está fazendo achar que você é a bola da vez. Você tem que ouvir Deus para a sua vida. Você tem que ouvir o que Deus tem para a sua vida. Outra coisa. Você já parou para escutar o que Deus quer para a vida dos seus filhos? Você olha para o seu filho e fala assim, Senhor, eu estou vendo que ele tem essa vocação. E você vai trabalhar, ou sua cabeça só funciona com o fato de que seu filho tem que fazer uma faculdade que dá dinheiro. A gente escuta Deus no que Deus sonhou para o seu filho, o que Deus projetou para o futuro dele. Falo isso, não canso de falar. Eu não estou criando filho para ser apenas um profissional. Eu estou criando filho para amar Deus, para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus quer da vida dele. Eu estou preparado para meu filho me abraçar e falar, Deus, pai, eu estou indo para o Sudão. Deus, fala, meu filho, se Deus quiser que a gente se encontre, na eternidade a gente está junto. Mas eu quero que ele escute Deus.
Está com 17 anos, não namora, só namora quando escutar Deus. Não, Deus falou comigo. A hora que você me falar que Deus trouxe paz e está me dando propósito para isso, aí você confronta o irmão, graças a Deus o coração dele tem sido ensinado. Isso não é por minha força, é pela graça de Deus, a gente coopera com aquilo que Deus faz na vida dele. Se não é a misericórdia de Deus, está tudo azedado mesmo. Mas eu falo, meu filho, eu quero te ensinar a ouvir a voz de Deus, você tem que desejar ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala disso, amado, nós temos que entender que nós temos que inspirar os nossos filhos a conhecer a Deus, a saber o propósito de Deus para a vida dele. E nessa caminhada, quanto mais você caminha com ele, mais ele vai revelando o propósito. Agora, vamos tentar ser mais objetivos aqui. Essa vocação, ela tem uma função que a Bíblia apresenta lá em Efésios. Essa vocação, ela se expressa. De que forma? Quando a gente lê, Efésios 4 está resumido, eu coloquei só o 7 e o 11. Efésios 4 diz, cada um, não é talvez uns, cada um. Qual o nome dela? A Sara, o nome da minha princesa. A Sara tem uma vocação em Deus. Eu não posso pegar uma filha de Deus e achar que o futuro dela é definido por uma proposta de uma profissão que dá dinheiro. Eu tenho que saber o que Deus colocou a Sara nesse mundo. O que Deus pensou em relação a Sara? Qual é o propósito de Deus para a vida da Sara? A palavra de Deus diz que cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aí ele fala lá, que é o famoso texto de Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra, para que o corpo de Cristo seja edificado. Existe um propósito. Todos que estão aqui, não existe ninguém aqui. É claro que você não sabe, porque você não tem contato com a Vox Dei, você não tem contato com a voz de Deus, você tem contato só com o culto. Você vive de culto. Você só acha que é cantar música ou ouvir pregação. Não, meu irmão, você tem que parar a sua vida e falar, a partir de hoje, eu vou tirar tempo para me relacionar com Deus. Eu vou ter devocional na minha vida. Eu não tenho nem coragem de perguntar, quantos aqui tiram meia hora de leitura de Bíblia por dia? Eu não vou nem perguntar, porque senão, meu irmão, fica feio. E aí depois você não entende porque você fica confuso, você não tira tempo para ler a palavra. Você não lê Bíblia. Eu vou falar uma coisa para você, amado. Ler Bíblia tem que ser lei na sua casa. Porque a gente carne é canseira, meu irmão. Se a gente deixar por conta da nossa carne, quando a gente quer, você nunca vai querer. Você tem que falar, a partir de hoje, nós vamos ter leitura todos os dias, das 8 da noite. Você tem que ver um horário que sua família consegue estar junto. Se você não fazer isso, amado, você nunca vai conseguir ter disciplina de leitura da palavra. E, amado, só há transformação se tiver contato da leitura da palavra. Você lê as Escrituras, pegar um programa de leitura, fixar lá na parede da sua casa, fazer o xizinho no quadradinho. Hoje nós vamos ler isso. E eles ficam felizes, amados. Os nossos filhos não vê a hora. Quando você dá uma driblada, não, hoje não. Não, a gente vai ler. Cria filho lendo Bíblia, você vai ver como é que eles cobram da gente. Mas olha só, quando a gente lê esse texto aqui, eu queria falar para você que todos que estão nesse ambiente, estão nessa lista aqui, todos estão aqui. Aqui tem apóstolo, aqui tem profeta, evangelista, pastor e mestre, todos estão aqui. Se eu pegar 50 pessoas e jogar numa ilha, eu não estou falando nem crente, amado, nem crente.
Se eu pegar 50 pessoas e jogar numa ilha, e eles viverem naquela ilha durante 30 anos, ninguém é crente, ninguém é cristão, vai ter apóstolo, vai ter profeta, vai ter pastor, vai ter mestre, vai ter evangelista ali. Todo ser humano é vocacionado. Ih, agora piorou. Todo ser humano na face da terra, Deus chamou com propósito. A diferença é você conhecer esse propósito. Deus tem um propósito na vida de todo ser humano da terra. Só que esse ser humano tem que desejar conhecer o seu Criador. Por isso que a maior necessidade do ser humano é conhecer o seu Criador. Porque a partir do momento que você conhece o seu Criador, você vai conhecer o propósito dele para a sua vida. Porque a sua identidade vai ser formada como filho de Deus. Por isso, rapidamente, porque o tempo não nos permite. Para eu falar isso aqui, eu teria que ter 1h30. Só para falar o que eu vou falar aqui agora. Eu teria que ter 1h30. Mas eu vou ler para você. Depois eu vou estimular você. Se você quer a apostila, porque acabou a apostila dessa aula, você passa ali, paga a apostila, que na próxima reunião de vocês, essa apostila vai estar lá para você adquiri-la. Se você falar assim, mas eu não quero só a apostila, eu quero o pendrive, porque não tem pendrive também. Eu quero o pendrive com todas as suas aulas. Eu vou pedir para fazer o pendrive e você vai pegar aqui na próxima reunião. Se você quiser o pendrive com todas as minhas aulas sobre vocação, identidade, conhecimento de Deus, chamado, todas as minhas aulas completas, com todo o conteúdo, você vai dar seu nome ali. O pendrive custa R$50 e a apostila 20. Você dá o seu nome e você vai vir na próxima reunião. Qual é a próxima reunião de vocês? Não, amanhã não dá tempo. Quarta-feira, eu vou pedir para o meu pessoal produzir a apostila e pendrive. Quarta-feira, eu vou deixar aqui, você vai dar o seu nome e vai pegar. Escute. Deixa eu explicar rapidamente isso aqui. Olha aqui para mim. Isso aqui não é ordenação. Não é um apóstolo ordenado, não é um profeta ordenado, não é um evangelista ordenado. É muito mais do que um pastor ordenado. Dessas funções aqui, a que nós mais temos é qual? Qual que nós mais temos? O pastor. Mas dessas funções aqui, aí eu desafio você depois de estudar na minha apostila e ouvir meu áudio, dessas funções, nenhuma que eu trato na perspectiva da ordenação. Existe ordenação dentro das nossas estruturas? Claro que existe. Mas eu não trabalho ordenação apostólica. Eu ensino a função. Exemplo, quem aqui entende que você pode funcionar como pastor, mesmo não sendo ordenado? Quem entende isso aqui, levante a mão. Ninguém entende. Poucas pessoas entendem. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui cuida de crianças? Cuida de criança. Cuida, vai lá, discipula, visita, ora com essas crianças. Isso é uma função pastoral. Você foi ordenado? Não. O problema é que a gente só acha que a gente pode funcionar no corpo de Cristo se a gente for o quê? Ordenado. Alguém pode funcionar como apóstolo? Alguém pode funcionar como profeta? Claro que pode. Mas você precisa que alguém derrame óleo sobre a sua cabeça para que você funcione como apóstolo? Não. Qual que é o problema da igreja? É que a gente, sem perceber, escute, olha aqui, a gente criou uma classe hierárquica. Então, o cabeção é o apóstolo, o menor é debaixo do apóstolo é o profeta, até chegar no mestre. O mestre é o mais fraquinho. E a Bíblia nunca tratou isso como posição. É uma função. Você quer ver uma outra coisa? Uma das coisas mais difíceis que eu sei que nós cristãos erramos no corpo de Cristo é quando a gente acha que, presta atenção, não tire a sua concentração para você,
Porque só essa informação vai virar uma chave na sua cabeça que eu estou querendo ensinar. Nós cometemos um equívoco. A gente tem lá diáconos, presbíteros, pastores. Então, o diácono é o que você tem que ser primeiro. Aí, para você dar uma melhorada, você vira o quê? Presbítero. Aí, para você chegar no melhor, pastor. E aí, agora tem mais, agora tem um apóstolo, aí vai. Olha aqui para mim. Qual que é o nosso erro? Da gente não entender que tem pessoas que elas são vocacionadas para serem diáconos. Elas são vocacionadas. Você pega um cara que nasceu para ser diácono e faz ele ser um pastor, você acabou com ele. Quem aqui conhece pessoas que você vê que elas são diáconos? Não tem como, o cara olha um papel, ele sai catando um papel na igreja. Assim. Ele nasceu para ser diácono, ele ama servir, ele ama estar fazendo tudo. Você põe um cara desse pastor, você mata o cara. O cara nasceu diácono, você faz ele pastor, agora ele acha que não pode fazer nada mais. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem conhece aqui uma pessoa que você fala, meu irmão, esse é vocacionado para ser diácono? Quem conhece? Então, amado, eu entendo que diaconato não é hierarquia. Diaconato é um chamado que a pessoa tem. Eu fui chamado, a pessoa fala, eu fui chamado para ser diácono. Tem pessoa que foi chamada para ser presbítero. Se Deus nos dá a oportunidade, eu posso dar uma aula o que é ser diácono segundo a Bíblia, o que é ser presbítero segundo a Bíblia, o que é ser pastor segundo a Bíblia. Então, muitas vezes a gente pega isso aqui e vai formando uma hierarquia. O que é o apóstolo? Vamos tentar ser bem rápido aqui. O que é uma função apostólica? É a pessoa que gosta de estabelecer, começar. Quem começou esse trabalho aqui? Escute. Quem começou esse trabalho foi o pastor João. Então, o pastor João tem sobre a vida dele uma unção, uma função apostólica. Ele tem que ser ordenado apóstolo? Não sei. Não sei. Ele precisa ser ordenado apóstolo? Não sei. Mas ele exerce uma função apostólica? Mas escute, se um dia o Morsi foi enviado, porque no Brasil tem mais de 40 lugares que nunca ouviram, nunca ouviram, desculpe. No Brasil tem 40 lugares que não tem uma igreja evangélica. Ou a um bairro, ou um lugar onde não tem a Batista Renascer, e ele vai lá, ele abriu. O que ele vai exercer naquele momento ali? Uma função. Se uma equipe vai junto com ele, abrir um trabalho, 3 famílias, aquela equipe é uma equipe apostólica. Vamos imaginar o ministério de louvor. Ministério de louvor se encaixa em qual dessas funções aqui? Evangelística? Sim. Se o Ministério de Louvor monta uma equipe para cantar em praça e começar a fazer trabalho evangelístico, ela está exercendo o quê? Mas no corpo de Cristo, ela exerce qual função? Profética. Ministério de evangelista, ministério de louvor é função profética. Eles podem profetizar em nome da igreja, eles podem trazer uma palavra de consolo para a igreja. O evangelista, o pastor, o mestre. O que é o mestre? Função de ensino. O que é o ministério de comunicação? O que é o ministério de comunicação, amado? Qual função essa revista aqui exerce na igreja? Ensino. Mestre. Essa revista, as salinhas de aula, vocês podem, se a gente pudesse organizar, vamos montar uma equipe de ministério na área de mestres. É os professores, é a revista, é o Ministério de Comunicação. O Ministério de Comunicação, ele pode ser evangelístico, ele pode ser profético. Agora me escute, para a gente finalizar, escute. Quem aqui ama empreender? Cadê o Windsor? Foi embora? Foi fazer. Mas quem ama empreender?
Você gosta de começar um negócio, começar um projeto, começar um trabalho. Você sabe o que você está exercendo na sociedade? Qual função? Apostólica. O que é um cara que vai lá, que canta um rap, que denuncia a sociedade, que fala, que está lá no plenário, que está lá no Senado e denunciando os erros, denunciando o pecado, falando dos erros na sociedade, muitas vezes até revoltado, pinchando o muro, falando do inferno que está vivendo na sociedade. O que esse cara é na sociedade? Hã? Aquele cara que vende, fala, querido, esse perfume aqui é o melhor que existe. Você vai usar esse perfume aqui, você não tem noção tanto que você vai cheirar bem. Não tem outro perfume. Quem que é esse cara? O evangelista vende produto. O cara que gosta de trabalhar lá no cais, gosta de cuidar de pessoa, curar ferida. O que essa pessoa é? O que é a pessoa que está lá ensinando em sala de aula, ensinando? O que essa pessoa é? É mestre. Então, vou falar uma coisa para você. As funções de Efésios 4:11 estão todas na sociedade. Se eu pegar, lembra das 50 pessoas que eu joguei na ilha? Estão lá. Chegaram na ilha. E aí alguém vai chegar e falar assim, gente, nós não sabemos quando vai chegar o resgate. O resgate vai demorar, nós não sabemos se é amanhã, ou se é daqui a um mês, ou se é daqui a um ano. Nós temos que nos estabelecer. Vem cá você, vamos abrir um espaço aqui, nós vamos construir um lugar para a gente viver, e aí ele vai lá e constrói uma casa, organiza tudo. Quem que é esse cara? Aí tem um cara que fala assim, não, gente, é o seguinte, eu estou preocupado porque eu não sei como é que essa ilha funciona. Eu vou dar uma volta nessa ilha aqui, porque eu quero saber quando é a maré, eu quero estudar como é que vai ser o dia, quando tem maré, quando chove, isso aqui faz neve. Quem que é esse cara? Ele estuda tudo da ilha. Quem que ele é? É o mestre. Vai ter outra pessoa que vai falar assim, gente, isso aqui está bom demais. Isso aqui que a gente está vivendo aqui é maravilhoso. Eu vou fazer um bote aqui, porque eu vou ver se eu acho uma ilha, para ensinar nessa ilha o que a gente está vivendo aqui. O que esse cara é? É o evangelista. O evangelista quer ir embora, meu irmão. Ele não quer ficar na ilha. Ele quer ensinar para outras ilhas o que vocês estão. Aqui está bom demais, gente, mas vamos ensinar para outra pessoa. Ficar só parado aqui, a gente tem que contar para todo mundo o que a gente está vivendo aqui. Aí depois depois vai chegar um cara que vai falar assim, gente, vocês estão andando demais nessa ilha, esse barco que esse pessoal está fazendo aqui para ir embora, calma, gente, vamos ficar mais quietos, eu estou preocupado com vocês, vamos ficar mais quietos que vocês podem se machucar. Quem que é esse cara? É o pastor. Aí vai passar um tempo que vai levantar um cara que vai falar assim, gente, vou falar uma coisa para você, quando a gente chegou aqui, todo mundo cuidava um do outro, agora está todo mundo pensando só em si mesmo. Quem que é esse cara? Profeta. O profeta, amado, é o cantador de rap. O profeta, muitas vezes, é o cara que está denunciando o pecado da sociedade. O apóstolo é aquele que gosta de começar empresas, abrir profissões, função apostólica. O mestre é aquele que está na escola, que está ensinando, que abre uma agência de comunicação. Quem que abre a agência de comunicação é o evangelista. Pode ser o profeta? Pode ser, mas é mais o evangelista. Então, amado, eu criei uma frase que resume muito bem o que a gente está fazendo. Porque lembra da caminhada? Lembra da caminhada? Olha só. Isso aqui, para mim, resume Efésios 4:11. Vamos ler junto? O apóstolo... Opa, peraí, eu esqueci de falar uma coisa para você. Quando Roma começou a abrir caminhos por todo mundo, isso é histórico, o nome do cara que abria caminhos, arrancava toco e abria caminhos e colocava estrada, adivinha qual era o nome dele? Apóstolo. Sabiam disso? O nome do cara, da profissão do cara que abria caminho, era apóstolo. E tinha um cara que no meio da noite, no meio da noite não, no início da noite, ele pegava uma tocha e saía acendendo algumas partes para iluminar o caminho. Qual era o nome desse cara? Profeta. Então, o profeta é o que traz luz. É claro que tem mais coisas que a gente poderia falar, mas vamos voltar aqui. O apóstolo...
Entenderam? Todos que estão aqui. Então eu vou perguntar aqui. Quem que se identifica mais com o ministério apostólico? Função apostólica. Quem que se identifica mais? São os empreendedores. Quem são os empreendedores aqui? É os que mais sofrem, gente. Porque empreendedor é sinônimo de falir. O empreendedor quer o mundo inteiro, quer abraçar, ele quer começar e fale, mas é o que mais fala que ensina ele. Só que ninguém suporta empreendedor, porque empreendedor não tem medo de nada, meu irmão. Eu sou empreendedor também, eu sou meio pé apostólico. Quem aqui tem unção profética? Assim, você tem que guardar para não sair botando o dedão, mostrando o erro de tudo. Quem é mais profeta aí? Os profetas sempre ficam canhados, medo de ser predejado, ou então cortar a cabeça dele. Sempre é assim. Tem medo da Jezabel, está no meio aí. Quem que é o evangelista? É o vendedor, é o cara da Rinodê. Quem que é? É o Herbalife, amado. Toda vez que você vê um cara no carro da Herbalife, é evangelista. É evangelista. O evangelista abre a Bíblia no painel do carro dele. O mestre olha a Bíblia e fala assim, meu Deus, tem que estudar a Bíblia, fica com essa Bíblia aberta aqui, entendeu? Não sei o que é isso. O evangelista vê nós fazendo um seminário desse aqui e fala assim, rapaz, povo, tanta gente morrendo aí sem Jesus, esse povo fazendo seminário. O mestre fala assim, o mestre está falando, meu Deus, esse povo tem que estar preparado mais para pregar a palavra, tem que conhecer a Deus mais. Quem aqui tem uma unção mais pastoral, gosta de cuidar de pessoas, tem mais misericórdia? Quem que é? Pastorado. E o mestre é o ensino, gosta. Quem é mais na área do ensino aqui? Amado, todos que estão aqui têm um chamado de Deus nessa área. Basta você ter contato com a voz de Deus, basta você ouvir o que Deus tem. Agora é de verdade, tá? Olha aqui para mim, para a gente finalizar. Tudo isso aqui, ó. Vamos aqui, gente, morre na praia não. Tudo isso aqui é o que eu sou ou o que eu faço? Eu vou perguntar de novo. Tudo isso aqui é o que eu sou ou o que eu faço no reino? É uma função, é o que eu faço. O que eu sou? Então, olha aqui para mim. Quando eu não sou filho de Deus e sou apóstolo, eu viro semideus. Eu acho que eu sou tem que ser adorado. Quando eu sou profeta e não tenho consciência de filho de Deus, eu vivo revoltado. O maior inimigo do profeta é a revolta, é a amargura, é o coração petrificado. O grande inimigo do profeta é se tornar um cara amargo. Qual que é o maior inimigo do evangelista? Achar que não precisa de ninguém. Não, eu que tenho meu ministério, não tenho para essa igreja, o povo não me entende, eu vou cuidar da minha vida. Qual que é o maior inimigo do pastor? Controle. Vem para cá, ninguém sai de perto de mim, não manda missionário para lugar nenhum. Entendeu? Quer estar todo mundo perto dele. Qual que é o maior inimigo do mestre? Soberba. Só eu sei e ninguém sabe nada. Como é que cura tudo isso? Ter consciência de que se eu sou filho de Deus, eu não vou ser seduzido pela soberba, pelo controle, pelo individualismo, pela revolta e pelo endeusamento. Quem entendeu o que eu estou falando? Dê uma salva de palmas para Jesus aí. Só firmando aqui com vocês. Se você deseja a apostila e o pendrive, você passa ali, passa no cartão, geralmente o pendrive, a apostila é 20 e o pendrive é 50. Fica 70, mas quem passar o cartão ali, dá o seu nome, você vai pagar R$60, 10 de desconto. Passe ali, dê seu nome, você vai ter direito de pegar aqui um pendrive com todas as minhas ministrações de maturidade, com todo o conteúdo e apostila. Amém, querido? Deus abençoe, espero ter edificado a sua vida, a graça e a paz. Outra coisa, me siga no Instagram, eu sempre tenho meus vídeos lá, tá? Sempre tem meus materiais lá, PR Eurípides, PR de pastor. Me siga no Instagram e você vai ter várias mensagens minhas e minha agenda em Goiânia e no Brasil. Deus abençoe, shalom.
e não seja tímido. Amém? A graça e a paz.